Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao nosso projeto de live diária. O tema hoje da nossa live vai ser lote sua agenda com 2 estratégias, indicação e parceria de escola e comércio. Nessa live de hoje eu quero mostrar para você como é possível você faturar mais e lotar a sua agenda trabalhando muito bem as indicações no seu consultório e parcerias com escola e comércio. Para quem é novo aqui, meu nome é Orestes Maciel, sou dentista de formação, tenho uma rede atualmente com 15 clínicas e 39 cadeiras em funcionamento. Eu ajudo dentistas a faturar 20k por cadeiras e abrir clínicas de baixo custo com uma alta rentabilidade. Então vamos lá, vamos falar para vocês hoje como é possível você lotar a sua agenda, como é possível você aumentar o faturamento com estratégias simples e baratas como essas, que são através de indicações e parcerias com escola e comércio. São formas de trazer teu paciente a um baixo custo. Quando eu me formei, eu conseguia ter uma quantidade grande de pacientes que vinham através de TV, através de rádio. Realmente eu investi muito para trazer esses pacientes, eram investimentos altíssimos para trazer esse paciente. Então eu comecei desde aquela época, 19 anos atrás, há 15 anos atrás, eu sempre pensei muito no custo de aquisição desse cliente, que é o famoso CAC hoje em dia. O CAC é o custo de aquisição para o cliente, é quanto custa esse cliente para ele se tornar paciente seu. Quanto custa esse contato que a gente faz, um exemplo. Se eu faço a propaganda de TV, eu consegui trazer 100 pacientes. Então, se eu gastei R$1.000, o CAC, que é o custo de aquisição de cada cliente, custa R$10. Então, este é o custo de aquisição. É algo que você deve sempre ter, sempre fazer esse cálculo. Então, você deve sempre buscar estratégias de captação que não tenham um custo tão alto. Assim como eu tinha. Quando eu comecei, eu gastava muito na captação de pacientes, eu calculava muito esse custo de aquisição de clientes, e foi aí que eu comecei a rever. Essa propaganda que eu fazia me trazia um excelente resultado. E chegou um certo momento que ela não tinha mais resultado satisfatório. Então eu digo, não, eu tenho que mudar, vamos pensar em outras estratégias. E ao mesmo tempo que eu queria reduzir e queria estratégias mais baratas, algumas estratégias eu não estava conseguindo ter uma quantidade boa de pacientes. Mas comecei a observar que um ponto me chamava muita atenção no consultório. Eu atendia todos os dias, segunda a sábado, na minha clínica, e eu sempre conseguia trazer uma quantidade de pacientes, tanto para ortodontia como para procedimentos particulares. Então isso, os dentistas adoravam quando eu estava atendendo, porque quando o Orestes estava atendendo, ele conseguia puxar muito paciente para a clínica. E ele puxando muito paciente para a clínica, consequentemente, o faturamento era bom de orto e o faturamento era bom de clínico. E acontecia também o seguinte, algo diferente no mercado que eu nunca tinha visto muito acontecer naquela época, que eram indicações de pacientes. Chegou um momento que eu parei a propaganda de TV, porque estava com um preço muito alto e o resultado muito baixo, e eu comecei a observar que eu estava tendo muitos pacientes vindo de indicação. Quando eu parei essa captação ativa que eu tinha de clientes, eu comecei a acompanhar de onde estavam vindo meus clientes atuais, e eu vi que 85% desses clientes atuais que estavam vindo para a minha clínica, eles estavam vindo através de indicação. Através de indicação dos próprios pacientes que eu tenho na clínica, eles indicavam outro amigo para vir paciente da clínica também. Pelo fato de gostar, pelo fato de sentir confiança. E esse paciente, quando vem indicado, é um paciente excelente, porque é um paciente que tem baixo número de faltas. Ele, quando chega na clínica, já efetua logo o pagamento do procedimento. Ele já sabe como funciona, ele já tem confiança no profissional, então, quando ele chega, ele já vem pronto para a sua clínica. E aí, isso me chamando a atenção, está chamando a atenção, eu vou me dedicar mais a esses pacientes aí, para trazer mais ainda paciente indicação. Então, eu bolei algumas estratégias que eu vou passar aqui para vocês, algumas estratégias que eu vi que realmente estavam funcionando comigo e que funcionam até hoje e que eu vejo que é responsável por uma grande quantidade de pacientes que a gente traz de indicação. Porque você trazer um paciente de indicação, exemplo, não é trazer aquele paciente que não é somente pedir uma indicação. Você tem que trabalhar desde o início do tratamento, desde a avaliação que você fez nele, até o
durante esse atendimento todo que vai ser realizado nele. É um processo que começa no dia da avaliação e vai se prolongando ao longo do tempo. Tinha uma clínica do interior que eu atendia e eu conseguia ter muita indicação dessa clínica. Tinha uma paciente que indicou mais de 18 pacientes que vinham só dessa paciente. Então, ela indicava demais, vinha uma condução só para ser atendida por mim. No dia que eu ia, a clínica lotava. Então, o clínico adorava, porque eu mandava sempre muito paciente para ele. E aí a gente começou a investir mais na indicação, ao mesmo tempo que comecei a fazer parcerias com escolas e parcerias com o comércio, e isso estava vindo para mim uma boa quantidade de pacientes com custo baixíssimo. Porque quem já investiu em Facebook, quem já investiu em Instagram, quem já investiu no Google, ou numa TV, ou numa rádio, ou panfletagem, sabe que o custo não é barato. Se você quiser realmente fazer a diferença, se você quiser realmente ter um resultado para isso, eu acho que você deve fazer muito, trabalhar as estratégias para trazer esse paciente de forma mais em conta, de forma mais barata, Estão me perguntando aqui já, eu vou responder daqui a 25 minutos, eu começo a responder todas as perguntas. Podem fazer que eu vou responder a todas. Então vamos lá. Então, como é que a gente pode trabalhar essas indicações? A indicação é a indicação de um paciente que já faz tratamento ortodôntico, que indica um novo paciente, é um paciente que já faz procedimento clínico, que indica um amigo, indica um parente para ser paciente da clínica também. Então a gente trabalha muito bem isso, a gente começa a fazer esse trabalho desde a indicação. Quando a gente atende a primeira vez esse paciente, eu estou chegando numa cidade, um exemplo, eu procuro entender como os concorrentes funcionam, como os concorrentes trabalham, como os concorrentes atendem, para pensar, o que é que eu posso fazer de diferente que meu concorrente faz? Será que meu concorrente, ele quando marca o paciente, ele faz uma avaliação, ele escuta esse paciente, ele realmente entende o que o paciente está precisando e faz algumas perguntas chaves para trazer esse paciente? Ou ele faz uma foto intraoral do paciente e mostra para o paciente e facilita esse processo de venda? Temos que avaliar. Eu comecei a avaliar tudo isso. Então, a gente criou um protocolo de atendimento, como eu digo para vocês, minha rede de clínicas tem um protocolo de atendimento. Porque evita que cada profissional conduza o paciente de uma forma diferente do outro. Então, a gente quer que todos os pacientes, independente de ser atendido por dentista A, dentista B, dentista C, dentista X, eles atendam da mesma forma. Um exemplo, que é de protocolo de atendimento. Todo mundo sabe o que é para fazer na primeira consulta, que é a manutenção. Primeira consulta de manutenção, que é a colocação do aparelho. Já sabe que o procedimento é colocação superior, já sabe que na segunda consulta é colocação inferior, e daí vai, durante todo o tratamento, os dentistas têm que seguir um protocolo de ativação do aparelho, um protocolo de uso de contenção, tudo isso determinado do que eu uso ao longo desse tempo. Se o dentista não concorda, você vai procurar, você vai explicar por A para mais B que isso daí funciona e que é o que a gente está usando ao longo dos anos. Então começa até pelo protocolo de atendimento da avaliação. Todo paciente de avaliação que ele chega, a primeira coisa que a gente pergunta é qual a queixa principal dele, o porquê que ele está procurando a gente. Aí o paciente começa a falar, começa a explicar, então aí já começa o processo da indicação, do primeiro atendimento. Pergunta a queixa principal, mostra para ele quais são os benefícios de ele fazer um tratamento. Eu vou focar mais em ortodontia porque é mais a minha especialidade. Quais são os benefícios de ele fazer um tratamento ortodôntico agora? E quais são os problemas que ele pode ter se ele não executar um procedimento ortodôntico agora, se ele não fizer o tratamento ortodôntico agora? Tudo isso é da primeira consulta de avaliação. O paciente chega, o paciente faz uma foto, a gente coloca na TV, para nessa foto a gente conseguir explicar ao paciente, entender o que ele está procurando saber. Como eu falei no Stories, a gente vende pelos ouvidos e não pela boca como muita gente pensa. Então a gente precisa escutar do paciente para nosso argumento, para nossa conversa de venda ser baseada no que ele quer ouvir. Então a gente procura queixa principal, procura falar para ele dos benefícios que o tratamento ortodôntico vai trazer para ele começando agora, e o que pode ser prejudicial para ele caso ele não inicie o tratamento ortodôntico nesse momento. Então veja que 3 perguntas chave você tem que fazer. Quando você faz essas perguntas, você já deixa o paciente ouvir e você já entende tudo o que ele quer. Porque você está perguntando a queixa principal, o que te levou ele para lá,
quais são os benefícios de ele fazer o tratamento ortodôntico agora, baseado nos problemas que ele tem, e qual o risco dele não fazer o tratamento ortodôntico. Aí o ideal é que você explique o máximo possível. Porque muitas vezes acontece o seguinte, o paciente chega na clínica, ele faz uma avaliação, a gente diz para ele, por exemplo, você provavelmente vai ter que fazer 4 extrações de dente. As extrações de dente, você é um paciente que tem os dentes muito para frente, é um paciente biprotuso, como a gente chama. Se você quiser corrigir isso, e pelo fato de ter os dentes estarem um pouco desalinhados, ter sapeamento, se você quiser corrigir isso, a gente tem que fazer o que em você? A gente tem que partir para a extração de dente. Mas para tudo na vida a gente tem um plano A, tem um plano B e tem um plano C. Nesse plano A das extrações é o ideal para você fazer a extração, a gente vai corrigir a pulsão dos teus dentes. Mas temos um plano B, que é o quê? A gente não extrair teus dentes, a gente fazer um desgaste nos dentes, mas o que pode acontecer é teus dentes vão continuar um pouco para frente. Se a tua queixa principal for realmente colocar teus dentes para frente, para trás, a gente precisa partir para essa parte de extração. Então, mesmo que o paciente não fez para você, ele for para outro profissional fazer a avaliação, tudo que o outro profissional falar, ele vai se basear muito com você. Então, se você vê que ele mandou para o outro profissional não explicar nada, ou dizer para ele que só vai colocar aparelho, vai alinhar, nivelar e já vai imaginar, putz, meus dentes vão piorar e vão ficar mais para frente ainda. Então, aquele doutor tinha razão, aquele doutor me explicou. Realmente ele me explicou, ele disse que eu tinha que fazer a extração porque eu ia terminar o tratamento de uma forma melhor, ou eu precisava fazer os desgastes, corrigir o alinhamento dos dentes, mas eu continuaria biprotuso ainda. Então tudo isso é da primeira avaliação. O paciente chega, pergunta a questão principal, o benefício do tratamento, o porquê de não realizar o tratamento ortodôntico, e tudo isso você vai explicar para ele. Tudo que tem que ser feito com ele. Então, quando você começa a entender, começa a mostrar nas fotos, através da câmera intraoral que você fez essas fotos. Não tem câmera intraoral, utilize o celular. Utilize o próximo celular para tirar foto do próprio celular, que você já consegue excelentes imagens e consegue ampliar e mostrar para ele o que realmente ele precisa fazer. Então, essas indicações são a partir do primeiro dia, porque ele vai tendo familiaridade, ele vai te conhecendo e vai criando confiança com você a partir desse dia que começou o tratamento. A gente utiliza outras estratégias para trazer paciente de indicação, utiliza sim. Paciente chegou na recepção, elogiou o tratamento, ou está lá dentro do consultório, elogiou o tratamento, o que é que a gente faz? Nós pedimos indicação a esse paciente. O paciente chega na recepção, está elogiando, gostei muito do atendimento, meu dedo está ficando lindo, maravilhoso. Então faz o seguinte, fulaninha, me indica 2 amigos teus, ou 2 parentes teus, para a gente ligar, e a gente oferecer para ele vir conhecer a clínica, e quem sabe ele não vem colocar o aparelho ortodôntico também. Então a gente começa a ter pedir a indicação de forma ativa. Quando a gente observa a oportunidade e o paciente está elogiando, está falando do tratamento, a gente já busca logo trazer essa indicação desse paciente, que já é uma forma de captar o paciente com uma forma de baixíssimo custo. É uma forma de baixíssimo custo. Câmara intraoral, quando eu utilizo sempre no início da consulta, eu faço no início da consulta câmara intraoral, ou tiro foto pelo celular. Geralmente eu uso a câmera intraoral dessas baratinhas que vem no Mercado Livre. Câmera intraoral de R$170, R$180, eu uso essas câmeras intraorais baratas. O objetivo da câmera intraoral é utilizar como um argumento de venda, eu conseguir vender melhor para esse paciente, para mostrar o que realmente ele precisa ser feito. E após isso é que inicia todo o trabalho da venda. Queixa principal, benefícios e risco de ele não fizer o tratamento ortodôntico. Então com isso a gente vai fechar a questão da indicação de pacientes. Essa indicação de pacientes que é algo excelente. São os pacientes, quando vêm para a clínica, são pacientes que têm um comprometimento maior com o tratamento, têm um comprometimento maior com o resultado. São pacientes que faltam menos, eu tenho uma inadimplência menor com eles, porque ele já vem indicado por outro profissional e já tem outro profissional que indica o tratamento para eles. Então a gente já consegue fazer esse acompanhamento e já consegue que o paciente já chegue mais pronto para consumir nosso produto. Além das indicações, que é um custo muito baixo para trazer esse cliente, é o CAC muito baixo, custo de aquisição do cliente é baixíssimo para trazer esse paciente através de indicação, e é algo que depende só da gente, é algo que depende que a gente faça um bom tratamento, que a gente atenda muito bem o paciente e a gente consegue indicações. É difícil não ter indicações, e uma das coisas que eu gosto muito de ortodontia é porque a ortodontia, todos os meses,
que o paciente vai fazer manutenção, a gente tem uma oportunidade de vender para esse paciente, tanto pedindo uma indicação, como vender algum procedimento clínico, algum procedimento de prevenção, a gente consegue vender durante esse período. Então, paciente de ortodontia, você consegue trabalhar muito bem isso. Trabalhar muito bem, pelo fato dele ter essa recorrência mental, pelo fato dele estar vindo todos os meses para manutenção, você consegue trabalhar muito bem a indicação, consegue trabalhar muito bem esses procedimentos clínicos que você traz desse paciente. E as parcerias? Tem duas formas de parcerias que eu sempre indico a meus alunos para eles fazerem. São formas de parcerias que também traz um paciente com baixo custo de aquisição desse paciente. São estratégias super simples e que só depende de você, dentista, e da sua equipe para isso dar certo. Então, tudo que eu estou falando hoje é algo contrário do que a gente está acostumado. A gente geralmente está acostumado a fazer grandes investimentos nas redes sociais, grandes investimentos em TV e rádio para trazer esse paciente. E hoje a gente está trabalhando o quê? Estratégias de baixíssimo custo que traz um excelente resultado e com pacientes que indicados são aqueles pacientes que têm um comprometimento maior com o teu tratamento e com o resultado que vai ter. Vamos falar agora de parcerias de comércio. Parcerias de comércio é algo comum e que eu vejo que já tem alguns profissionais e algumas clínicas que fazem. Como é que funciona isso? Parcerias e comércio. Geralmente, quem tem consultório numa região bem comercial, numa região central, geralmente tem várias lojas comerciais próximas, tem lotéricas próximas e tem, se for no empresarial, um exemplo, você tem várias empresas perto. O que é que eu oriento? O que é que eu faço? Procuro visitar as empresas e tentar fechar um convênio de desconto para os funcionários dessa empresa. Eu chego lá, procuro o dono da empresa, procuro um gerente da empresa, um exemplo, se for Leoci, o dono da empresa. Eu vou lá e falo, doutor Leoci, eu estou precisando fazer eu quero fazer com você uma parceria para você, uma parceria de descontos para os teus funcionários. Eu sou dentista, meu nome é Orestes, eu trabalho nessa clínica aqui perto e eu quero dar um benefício para teus funcionários que forem atendidos lá na clínica, eu te forneço, eu dou um desconto para eles, do preço de balcão que a gente tem, eu dou desconto, um exemplo, de 20% para esses pacientes, tanto na parte clínica como na parte de ortodontia. E aí o ideal é que você realmente vá fazer o primeiro contato e faça alguns contatos esporádicos. Por quê? Geralmente, se você mandar sua recepcionista, você mandar algum funcionário que trabalha com você, geralmente ele não vai ser tão bem recebido quanto o dentista. Quando o dentista realmente chega para provocar essa parceria, para provocar esse convênio, você consegue ter um resultado melhor dessa parceria. Então, como funciona? Cheguei lá, conversei com o gerente ou com o dono do comércio que é próximo, eu chego lá para ele e digo, seu Leoci, eu quero propor ao senhor de fazer um desconto para os seus funcionários para irem lá para a clínica. E quem for lá na clínica, eu vou dar um desconto. O preço que a gente cobra, a gente vai dar um desconto e a gente vai fazer um contrato para deixar o negócio formalizado. Porque o contrato dá um aspecto bom quando você chega a fazer um contrato, formaliza aquela parceria. Deixa o negócio mais formalizado, mais robusto e mais uma confiança vai passar para ele. Mas o desconto é só para o funcionário? É, só para o funcionário. Mas lógico que chega aquele, doutor Orestes, eu estou com a minha irmã querendo vir, eu estou com a tia minha querendo vir, estou com meu marido querendo vir também, eu posso passar um desconto para ele? A gente vai, manda para a gente, que a gente vai negociar um valor, negociar um desconto. Então a gente vai trabalhando muito bem essa parceria, de uma forma que não é você chegar lá, fechou a parceria e some. Dentista tem mania que eu vejo. O dentista atende num centro comercial, próximo de lotérica, um bocado de gente. Tem gente que atende de shopping ou em empresariais. A primeira coisa ele faz o quê? Desce do carro, já passa correndo pela calçada e já entra direto no consultório. Muitas vezes ele não dá nem um bom dia, não dá nem uma boa tarde, nem cumprimenta as pessoas. É muito bom você chegar, eu acho de extrema importância você chegar na sua clínica ou chegar para onde você vai atender, você cumprimentar todas as pessoas que estão no local. Pergunte se elas estão felizes. E aí, tá feliz hoje? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Aí você diz, tá tudo ótimo. Tá não, doutor, minha casa tá isso, tá aquilo. Porque quando você consegue tirar um sorriso, você já desperta aqueles hormônios todos que o sorriso libera. Então é bom. Sempre ter o hábito de... Dentista tem que ser vendedor, minha gente. Você atende no empresarial, atende no centro comercial. Chegou para fazer o atendimento, cumprimenta um, cumprimenta outro.
Fala com um, fala com o outro, porque as pessoas, você vai ficar lembrado ali para as pessoas. E não é só o convênio com o comércio que vai te trazer o resultado, não, dessa parceria. Imagina uma pessoa que trabalha numa ótica, a gente fecha muito parceria com redes de óticas. Chegou, fechou com a rede de ótica, você faz a parceria, dá um desconto para ela tá lá usando o teu aparelho, ela fez um clareamento com você e teve um bom resultado. Quem chegar para ser atendido por ela, para ela mostrar um óculos, apresentar um óculos, ou vender algum tipo de armação e perguntar pelos sonhos, ela vai dizer, não, eu faço tratamento aqui com o Dr. Orestes, que ele está aqui pertinho e eu faço tratamento com ele. Ele é muito gente boa, tal, tranquilo, tem um preço bem acessível e já começa ela a fazer uma própria propaganda do nosso negócio. Já começa a fazer uma propaganda. Apesar dela ter o desconto, esse desconto não vai ser dado para a pessoa que ela indicou, mas o que? Você consegue já ter mais divulgadores teus de ruas, ter mais pessoas divulgando teu negócio. Então, por que um custo muito baixo para trazer um paciente como esse? Paciente de indicação, custo baixíssimo de aquisição desse paciente, praticamente zero para trazer o custo, R$0 para trazer um paciente desse, porque é um paciente que foi indicado por uma pessoa próxima de você. Paciente de parcerias de comércio, custo baixíssimo, você dá um desconto ali, você tem margem para aquilo. O desconto que você dá para ele, o dentista quando for receber, já vai receber um percentual de acordo com o desconto que foi dado. Então dá para você trabalhar muito bem. Então, a gente consegue trabalhar estratégias que não tem muito custo. Muito dentista fica, eu não sei por onde começar, eu não faço nada para divulgar nem para trazer meu paciente. Eu digo, você está dando bobeira, está deixando dinheiro na mesa, porque a quantidade de coisas, de estratégias que dentista tem para começar e para ter seus primeiros pacientes é um absurdo. Estratégias gigantes. E após você fazer essas estratégias que têm um baixo custo, aí sim você quer crescer, quer aumentar, você realmente tem que começar a investir forte nas redes sociais, tem que começar a crescer forte nas redes sociais, fazer divulgação, captação ativa de clientes, você vai conseguir trazer esse pessoal para você. Então, o próprio funcionário da empresa que você faz esse convênio de desconto, ele já funciona como divulgador teu, já funciona como divulgador seu. Então, nós falamos sobre indicações dos próprios pacientes que indicam pessoas, as parcerias de comércio, que são excelentes, e parcerias em escolas. Parcerias em escola tem vários alunos que já estão colocando em prática, antes do Covid, lógico, né? Mas estavam colocando em prática e estavam indo fazer palestras em escolas, ensinando prevenção, técnicas de escovação, mostrando o que é um escovo, como é que usa o fio dental. E daí, a partir disso, a partir dessas palestras educativas que a gente chama, a gente convidava depois os alunos e os pais, consequentemente, para poder vir fazer uma avaliação na clínica. A gente até falava, olha, a gente está fazendo essa palestra educativa, caso você queira ir para a clínica, entregue esse flyerzinho aqui, o panfleto para o teu pai, entregue esse panfleto para ele, chame ele para poder fazer uma avaliação com você lá na clínica. Quando você for, a gente vai te mostrar novamente como escova os dentes. Pode até fazer uma aplicação de flúor em você, teus dentes ficarem fortes. Então daí você consegue trazer os alunos da escola junto com os pais. Então, você faz uma parceria em escola, você faz uma palestra de escola, além de conseguir diretores, professores, outros funcionários da escola, você consegue trazer seus alunos para dentro do seu consultório para fazer uma avaliação e, consequentemente, você já tenta pegar o pai ali. Algo que funciona muito também, eu vejo que muitas escolas que a gente tentou, até uma aluna fez agora há pouco, a escola realmente é muito próximo do consultório dela. O que foi que a escola fez? Não, doutora, vamos fazer o seguinte, eu prefiro que meus alunos vá direto para o seu consultório para todo mundo ir lá fazer uma avaliação, a senhora ensinar a higienização e ensinar a escovação. Então ela fez a saída da escola por módulos. Ela liberava, a cada 10 alunos saía para o consultório dela, com a coordenadora acompanhando, com a professora acompanhando, e aí ela conseguia trabalhar muito bem essa parte da prevenção, essa parte de orientação dos alunos, e a propaganda dela foi excelente. Ela já chegava e entregava um cartãozinho para o paciente que dizia o WhatsApp e redes sociais para seguir. E da mesma forma que entregava aos pais e já convidava os pais para fazer esse tipo de tratamento também. Mas a ideia inicial é você fazer isso nas escolas, realmente, numa sala de aula, na hora do recreio, como você achar que vai se adaptar melhor e a realidade de cada escola. Agora, o que vale a pena? Só vale a pena você fazer nas escolas que forem
próximas do seu consultório. Eu digo o que é uma escola próxima? É aquela escola que fica a mais ou menos um raio de 1,5 km. Você pega aquela escola que fica no raio de 1,5 km ali, geralmente as pessoas consomem onde elas moram, próximo de onde elas moram. Se a escola é mais ou menos ali, ela deve morar perto também, e elas gostam de ir pro dentista, gostam de resolver tudo próximo de onde elas fazem o tratamento, ou estão na escola, ou vão para fazer um pagamento em si. Então, é muito forte isso para você conseguir também esses pacientes com baixo custo, através de palestras, escolas. Trazendo esses pacientes, a gente convida para ir para o consultório, para poder fazer algum tipo de tratamento e até uma aplicação de flúor grátis. Então, quando a gente começa a trabalhar no consultório, a gente está nesse período agora de pandemia, esse período agora de crise, muita gente preocupada como é que vai ser essa retomada no consultório. Como é que vai ser essa retomada para a gente começar a vida normal e começar a crescer novamente o consultório. Eu digo que hoje em dia o momento é da gente conseguir fazer o que está ao nosso alcance. É fazer aquilo que está... O que é que a gente pode resolver? O que é que está ao nosso alcance? É aqui as redes sociais. Então é a gente divulgar nas redes sociais, é procurar já fazer, se já souber o contato de um comércio, de alguma escola, já procure fazer no comércio, já se disponibiliza para fazer alguma parceria em escolas, parcerias em comércio, tentar divulgando isso nas redes sociais. E você nesse período, quem tiver aqui mais presente nas redes sociais, tiver interagindo mais com seus pacientes, gerando conteúdo para eles de forma frequente, você vai conseguir sair mais rápido dessa crise. Paulo Guedes fez uma análise muito interessante esses dias. Ele falou que essa crise é muito atípica do que acontece no mundo. O que é essa crise? Geralmente essa crise é o quê? Você faz é forma de ver, se fala muito nessa crise. Porque a queda foi muito rápida da economia, então, consequentemente, acredita-se que a subida da economia vai ser muito rápida. Então, para a gente estar pronto, para preparar, para realmente conseguir subir mais rapidamente, a gente tem que estar já fazendo tudo que tem que ser feito, começar de agora. Divulgação de redes sociais, trabalhar mais a gestão do teu consultório, trabalhar os processos de atendimento, trabalhar melhor a tua equipe, definir a tarefa de cada membro da sua equipe. Para quê? Para quando voltar ao atendimento, for fazer a avaliação, já está tudo redondo como deve ser feito. O que é que deve ser feito? O paciente chega para fazer uma avaliação, ele já entra em contato com a recepcionista já tenta pegar o WhatsApp dele, já pega os dados dele, já informa que a gente vai enviar umas fotos ao final do tratamento, a gente manda ele para o consultório e depois retorna esse paciente para a recepção para fechar, se esse for teu fluxo. Então a gente já pode trabalhar tudo isso, trabalhar script de atendimento, tanto nas redes sociais como para o WhatsApp também. Como eu falo para vocês que a gente vende pelos ouvidos e não vende pela boca, é para você fazer um bom trabalho através tanto do WhatsApp como das redes sociais, trazendo esse paciente que ele tem interesse de vir para a clínica. Muita gente se queixa muito aqui no meu direct que o quê? Que ele faz propaganda, faz divulgação nas redes sociais, mas não consegue trazer o paciente para dentro da clínica. Porque os pacientes, a maioria, ficam perguntando preço. Eu disse, maravilha. Muitos pacientes perguntam preço, já é alguma coisa. Pelo menos as pessoas já estão se interessando pelo teu produto. Mas quando uma pessoa perguntar algum preço, perguntar alguma coisa, tenta devolver uma pergunta que traga uma resposta dele. Um exemplo, quando perguntar qual o preço para colocar aparelho, o que é que eu faço? Você já foi a algum dentista que já fez uma avaliação e indicou você usar aparelho? Ele vai dizer, não, estou querendo usar porque eu acho que o meu dente está troncho. Aí você começa a puxar assunto com ele e eu te garanto que na maioria dos casos você consegue trazer esse paciente para dentro do teu consultório sem passar valor nenhum para ele, através das redes sociais. Então é um trabalho que depende muito de vocês fazerem um bom script de atendimento. Então tudo começa, todo o processo de venda, tanto para fazer indicação, que é muito forte, indicação, você já tem que começar a partir desse primeiro atendimento que vai ter na clínica, que ele vai começar a engajar com você, vai te conhecer, vai criar confiança e vai indicar para outras pessoas. Parceria e comércio, você tem que demonstrar muito, você tem que ir lá, mostrar humildade, conversar com o dono da empresa, mostrar o teu negócio para ele, convidar os funcionários para fazer uma avaliação,
para fazer uma aplicação de flúor para conhecer teu negócio. Qual funcionário que não quer fazer uma avaliação de aplicação de flúor? Convida para fazer uma profilaxia. Tem coisas, muitas coisas para a gente trabalhar. Tem muita coisa que você pode trabalhar, tanto nessas parcerias como indicações. Mas o importante é o quê? Que vocês tenham uma meta do que realmente vocês querem. Vocês querem aumentar a captação de paciente, querem aumentar o faturamento, é importante que vocês justamente consigam traçar essas metas, fazer um plano de ação para conseguir atingir essas metas e você ter o quê? Uma boa execução para conseguir atingir esse resultado. Então, para qualquer forma de captação, que eu falei aqui de baixo custo, de indicação, de parcerias, você deve sempre acompanhar muito bem de onde estão vindo esses pacientes e o custo que estão vindo deles. Então, vou responder algumas perguntas que tem aqui, que eu passei algumas perguntas, deixa eu responder a vocês. Ortodontim. Oreste, quando você impulsiona o Facebook Ads, na hora da escolha do público que chegará a esse posicionamento, o que você sugere para criar meu público? Eu acho que o primeiro passo é você definir seu público. Meu público é o adulto jovem, homens e mulheres, geralmente 18 a 35 anos. E o que eu trabalho muito, que essa dica é de ouro para vocês, coloca raio. 5 quilômetros, 2 quilômetros, 3 quilômetros, que você vai conseguir atingir as pessoas que trabalham perto do teu consultório na cidade. Quanto mais segmentada for essa propaganda, o que é segmentada? Eu estou fazendo uma propaganda, eu moro numa cidade numa capital, tem 1 milhão de habitantes. Então eu faço a propaganda, eu direciono para homens e mulheres, 18 a 25 anos, agora eu só tenho interesse de quem mora perto da clínica. Se eu moro numa cidade de 1 milhão de habitantes, não adianta eu fazer propaganda de um bairro da periferia e querer atingir um bairro, estou na zona norte e querer atingir um pouco da zona sul. Não. Qual o principal motivo da hora da escolha desse local para você fazer posicionamento? O raio da sua clínica. Só interessa quem está perto da tua clínica. As pessoas não vão sair de longe para procurar teu negócio. Então procura traçar sempre um raio. Primeiro, define teu público que você quer atingir, mas o raio para mim é o que funciona mais. É o que eu consigo ter mais resultado, porque são as pessoas que estão perto e eu faço propaganda simples. Você que está aqui, me vendo aqui na rede social, eu estou aqui pertinho de você, realizando um atendimento, meu nome é Dr. Orestes, vem aqui para a clínica, clica aqui nesse botão e faz um WhatsApp, e manda um WhatsApp para mim, para a gente agendar a consulta. Então você vai criando vários videozinhos diferentes para poder chamar a atenção dessa pessoa. Mas o ideal é que você consiga trazer essas pessoas que moram perto do teu consultório. Nada tá pegando o pessoal muito distante. Marina Nunes, qual é a câmera intraoral que eu uso? Aquelas baratinhas de Mercado Livre. Câmera de 150, 180 reais. A ideia é só para ajudar no processo de venda e que ele veja a imagem do que ele realmente está precisando. Que ele tem um piamento, que tem uma restauração grande, que ele tem um diastema para ser resolvido. Mas em muitos casos a gente resolve com o próprio celular. Com o próprio celular resolve. Mas pode usar a câmera intraoral também, com a TV, fica maravilhoso. Vitória Leal, que são contratos. Vitória, desculpa, que é uma mania que eu tenho de falar de contratos. Contratos são o seguinte, eu tenho um contrato, vamos falar, contrato na beira da palavra. Eu tenho um contrato com todos os meus pacientes, eu faço contrato. Paciente de ortodontia, ele tem contrato, tanto contrato de prestação de serviço no início. Caso ele queira remover o aparelho antes do tempo, a gente rescinde o contrato dele, ele assina um termo de responsabilidade. Para que isso? Para livrar a gente de algum problema futuro. Eu tenho um contrato com meus dentistas parceiros, que tudo que foi combinado com ele está colocado no contrato, tanto com as obrigações quanto os deveres. E o que eu falo muito de contrato, quando eu falo de contrato, novos parceiros de ortodontia, é porque a gente tem um hábito aqui na minha rede de falar o seguinte, eu sempre pergunto, quantos contratos fechamos hoje? 5 contratos. Então, o que são esses 5 contratos? São 5 novos pacientes de ortodontia que vão iniciar o tratamento. Então, se eu estiver falando muito de captação e trazer novos pacientes e formas de aumentar o faturamento, quando você escutar contrato, eu estou falando de paciente novo de ortodontia. Falo paciente novo de ortodontia. Troncho, estou no Paraná. Aqui muitas pessoas não saberiam o que seria troncho. Você adapta a sua linguagem. Aqui a linguagem é melado, as pessoas falam da forma mais popular que tiver. Então, de acordo com o seu público, você faz sua propaganda. Se tu tem um público classe A, tu não vai fazer propaganda desse tipo. Tu tem que fazer uma propaganda mais chique, uma propaganda mais arrumada. Mas para o público classe C,
que é o que eu atendo, que a maioria dos pacientes do Brasil, a maioria dos dentistas no Brasil, atende ao público de classe C. Então, você tem que falar uma linguagem mais simples, para o teu paciente se familiarizar, ele começar a te entender e ele tem interesse em te conhecer, porque você é uma pessoa próxima dele. Vitória, entendi. Contrato de parceria. Contrato de parceria é o seguinte, Vitória. Sempre que você for num comércio para fechar esse contrato de parceria, que é um contrato para você dar um desconto para quem trabalha nessa loja, para quem trabalha nesse comércio, você procura fazer um contrato. Esse contrato de convênio de desconto. Você procura fazer esse contrato e você leva para a empresa. Você vai se apresentar teu negócio e formaliza essa parceria de desconto, essa parceria de desconto com eles, com o contrato. Pega os dados deles, coloca seus dados ou os dados do consultório para ficar algo formalizado. Agora, importante, respeite o desconto que for dado. Eu vejo muita gente erra no processo de muita gente erra nesse processo de parcerias em dizer que existe o desconto e quando o paciente chega lá ele vê que não existe desconto. O desconto geralmente geralmente esse desconto não existe, é o desconto que está já de balcão. Qual a distância de suas clínicas? Lá é o seguinte, a distância entre as clínicas eu não tenho uma regra. Eu tenho clínicas, vou te dizer, eu tenho a clínica mais próxima uma da outra, está aproximadamente 6 quilômetros, que é um bairro central, e um outro bairro da periferia que fica próximo, com mais ou menos 6 quilômetros chega lá. Mas varia, eu tenho clínica de 6 quilômetros próximas e tenho clínica que está 300 quilômetros de distância. Mais ou menos isso. Eu procuro ir para a região que eu enxergo oportunidade, que onde eu acho que realmente eu consiga ter uma maior captação de pacientes. A indicação de vida de pacientes e tratamento, se dá algum benefício a quem indicou, pode dar um benefício sim. Você pode dar algum benefício, só não divulga esse benefício, mas você pode dar um desconto na manutenção dele. É uma forma de incentivar, uma forma de premiação. É uma forma de premiação. Você dá um desconto na manutenção, você pode oferecer uma profilaxia ou uma limpeza para esse paciente, para conseguir que ele traga indicar mais, ou pode não fazer nada, você trabalhar isso tudo sem fazer o investimento. Ou que eu estou começando a estudar agora é um gift card. O que é o gift card? É um cartãozinho de presente, cupom de desconto para ele ir para algum lugar e ter um desconto. Que eu vi que estão começando a ter muito isso no comércio. Mas você pode trabalhar sim com esse desconto para quem indicou. Suzana, por conta da pandemia, suspendi os atendimentos. Quero começar a trabalhar com confecção de modelos personalizados em resina acrílica, com parceria laboratório de próteses. A quem posso oferecer? Suspendi os atendimentos. Quero começar a trabalhar com confecção de modelos personalizados em resina acrílica, com parceria. Suzana, vou pular essa tua pergunta. Eu não sei te responder, mas vai no direct comigo que tu vai me explicar direitinho o que é, para ver se eu consigo te ajudar. Se eu consigo te ajudar com relação a isso. Mas a ideia é essa. A ideia de hoje a gente falar foi o seguinte, falar sobre formas de captação de pacientes, onde a gente tem um CAC, que é o custo de aquisição de clientes, muito baixo, ou praticamente zero, que são através de indicação de nossos pacientes que já existem para a clínica, através de parcerias com escolas e a parcerias com comércio. São estratégias super baratas, estratégias super simples que qualquer dentista, qualquer profissional pode fazer. Tudo isso atrelado, é bom você ter uma rede social muito movimentada. Para quê? Você com uma rede social muito boa, muito movimentada, você vai atrair esses alunos da escola para conhecer suas redes sociais, você vai atrair os seus funcionários para poder fazer justamente, trazer esses funcionários para conhecer você nas redes sociais, para criar autoridade, criar familiaridade. E outra coisa, você também pode trabalhar essas indicações. Estou pensando em fazer massa distribuída para os pacientes. Maravilha, Laércio. Eu acho que é ótimo. Coloca a tua logo. Já pensei, eu até sugeri já para que não fiz ainda, mas sugeri fazer a máscara, dá para cada paciente, o custo é lá embaixo e coloca a logo de forma discreta aqui em cima, aqui embaixo. Todo paciente vai usar. Imagina a propaganda que vai fazer para o teu negócio. Faz uma cor legal. Você trabalha muito com azul, trabalha com azul e coloca a logozinha do teu negócio. Eu acho excelente. Eu estou querendo fazer ela verde, né, e colocar o nome da clínica aqui do lado. Vou começar a fazer orçamento para ver. A gente conseguiu até tá baixando bastante o preço já, né? Começou com máscara muito cara de pano, já está dando uma reduzida
e deixe se organizar mais o negócio que a gente vai fazer para distribuir os pacientes. Eu acho que vai ser um excelente presente e que todo mundo vai gostar. Então é isso. É uma máscara, feito Laércio sugeriu, que você faz a diferença no mercado. Veja na região dele que ele vai fazer e vai se destacar perante os outros concorrentes, porque eu não vi nenhuma empresa ainda que está dando máscara para seus pacientes. Você faz a máscara, já dá na entrada já dá, o paciente já entra até com a máscara e com certeza ele vai usar muito essa máscara, todo mundo vai ser obrigado e muita gente já está usando máscara. Suzana, vou ligar os pacientes, o contato telefone para que os pacientes se sintam lembrados. Liga para os pacientes, Suzana. Não esqueça de cadastrar esse telefone dos pacientes no WhatsApp. Faça lista de transmissão. Agora só cuidado, só faça a lista de transmissão depois que você fazer o primeiro contato com esse paciente. Por quê? Quando a gente trabalha com lista de transmissão, o WhatsApp, ele entrega muito como spam. O que é lista de transmissão? Lista de transmissão, para quem não conhece, a gente cria no WhatsApp uma lista de transmissão que tem 256 contatos. A gente manda mensagem, uma única mensagem distribui para os 256. Mas se esse contato não já tiver interagido com a gente, muitas vezes vai se enxergar, o WhatsApp vai enxergar isso como spam. E quando ele chega com spam, a gente não consegue entregar essa mensagem para ele. Então, o ideal é que você já mande uma mensagem antes de colocar ele na lista de transmissão, que seja algum tipo de mensagem que você consiga ter uma pergunta no final. Você consiga ter uma no final para interagir. Porque quando ele interage, já some aquele botãozinho de denunciar como spam. Ele não enxerga como spam e ele vai sempre entregar todas as mensagens que você fizer. Então é importante você ter esse cuidado. Contato telefônico, lista de transmissão de graça e mandar mensagem para os seus pacientes de graça. Manda áudio, manda um texto, manda um vídeo que você for fazer, se coloque sempre à disposição e responda de forma rápida a todos os pacientes. Todo mundo nesse momento quer muita atenção, as pessoas estão com atenção muito voltada aqui ao digital. Então, quanto mais a gente estiver presente, quanto mais a gente estiver próximo, melhor vai ser o resultado. A ideia das máscaras é excelente. Tolaes falou um ótimo ponto aqui, ele tocou, mas é uma excelente dica e que você consegue fazer uma máscara com baixo custo e coloca logo da tua clínica para fazer propaganda. Fazer propaganda. Não tem coisa melhor máscara, se você fizer um boné. As pessoas não usam boné o tempo todo. De máscara que você fizer, todo mundo vai usar, todo mundo vai estar ali e as pessoas vão perguntar de onde está vindo esse profissional, de onde foi que ele ganhou. Então imagina que vai estar todo mundo comentando da tua máscara e comentando o que você teve. Tá bom? Então hoje eu queria falar para vocês sobre isso, sobre estratégias para trazer pacientes, estratégias de baixo custo para trazer os pacientes. No momento de pandemia, todo mundo quer gastar menos, todo mundo está em crise, todo mundo quer aquilo que ele vai gastar menos. Então, fazendo parceria, trabalho de indicação, trabalho em parcerias em escola e comércio, você consegue ter um excelente resultado. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Quem gostou, dá um print aqui. E eu queria que você postasse no seu stories, me marcasse e colocasse a sua principal sacada que você teve. E eu vou repostar a todos vocês. É importante eu saber o quê? O que é que está chamando a atenção de vocês? O que é que vocês tiraram dessa live de hoje para poder justamente eu fazer o conteúdo de amanhã e já estar preparando o material para amanhã. Porque quem faz meu conteúdo são vocês que fazem meu conteúdo, eu preciso de vocês. Se vocês não disserem o que quer, eu não vou saber o que entregar para vocês. Então, dá um print, posta, coloca lá no Stories e coloca a principal sacada que tu teve. Se foi a máscara, se foi a indicação, se foi a parceria com escolas, parceria com o comércio, enfim. O que você achou legal, faz isso que a gente consegue entregar esse conteúdo para mais gente. Tá bom? Valeu e até amanhã.